Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, vou trazer para vocês o texto da Maria Elisa Ladeira, que vai fazer uma discussão sobre essa educação indígena, né, indigenista no nosso país, os desafios de uma política para a educação indígena. A professora Maria Elisa Ladeira, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Antropologia Social pela Universidade também de São Paulo e doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo em 2001. Atualmente é da Universidade também de São Paulo, né, docente. Então ela tem uma produção vasta, né, sobre a história dos povos indígenas, né, então é uma intelectual que traz uma discussão propriamente dita sobre os povos indígenas e que vai nos ajudar aqui nessa reflexão em torno desses desafios para entender a educação indígena em nosso país. O texto da professora Maria Elisa Ladeira, na verdade, ela faz como ela diz bem no início, né, que o texto dela é uma provocação, provocar o Estado, através da análise da educação escolar indígena, a repensar essas suas relações com os povos indígenas, sugerindo aí, em primeiro momento, né, discutir esse contexto político educacional e também discutir a questão da educação escolar indígena, né, e também tentar entender qual é o aparato institucional acerca dessa educação indígena, né, responsável pela escola indígena em nosso país. Nos impasses nos discursos pedagógicos, né, a autora vai dizer que a escola, né, é entendida aí como um mecanismo para o desenvolvimento de uma ordem social democrática, né, que prega a igualdade, né, e que há essas ações afirmativas que são colocadas ao longo do tempo, né, para alguns grupos indígenas do Brasil, acreditaram a escola um papel fundamental em seu relacionamento com a sociedade nacional, um fator de ascensão social. Então ela vai colocar essa leitura muito mais aqui, digamos que, de problematizar, né, essa ideia da escola como um ambiente de igualdade. Será realmente se a escola é um ambiente de igualdade perante todos os povos, todas as culturas e mesmo diante dos povos indígenas? Será realmente que a escola é esse local onde vai ter esse fator de ascensão social? Nessa mesma perspectiva estão sendo omitidas, né, as questões significativas referentes às relações entre conhecimento, poder e dominação, porque justamente a escola é um braço do Estado, é um aparato do Estado para a formação da classe, né, de trabalhadores. Mas será se realmente esse modelo de escola, esse modelo predominante de escola contemporânea válido? As estruturas são válidas para se pensar dentro em comunidades indígenas, em outras realidades, até porque a gente não pode separar, né, as relações entre conhecimento, poder e dominação, que durante muito tempo é usado em nossa sociedade o poder, o conhecimento como um poder e esse conhecimento como dominação. Então, há barreiras, né, há problemáticas a serem repensadas aqui. Uma educação nacional e uma educação escolar indígena, porque a educação nacional, diante das diretrizes, de todas as documentações e referências que se colocam aí na cena da nossa sociedade, na cena política, através das políticas públicas, é de uma escola voltada justamente para a ordem social, para a organização dessa sociedade. Mas será se esses mecanismos, essas metodologias, esses documentos, essas referências também servem de aporte teórico, também servem de apoio e de referência para se pensar essa escola indígena? E será se essa escola indígena ela precisa realmente seguir esses mesmos aparatos, seguir essas mesmas referências da escola nacional? É uma questão aí problemática que se coloca no campo da questão da educação indígena em nosso país. Tá? E a professora Maria Elisa ela vai contextualizar, né, toda essa questão dos impasses nos discursos pedagógicos, né, e ela traz a questão da Constituição de 1988, que é justamente a Constituição que traz o reconhecimento dos povos indígenas, o direito a uma cidadania diferenciada, ou seja, um reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais. E é a partir dessa questão da cidadania diferenciadas que entra a questão das políticas públicas da educação indígena diferenciada em nosso país. Mas esse diferenciado, gente, é compreendido por muitos povos indígenas como uma discriminação. Há esse entendimento, porque eles vão dizer que há uma restrição de que tenham acesso aos mesmos conhecimentos e informações das escolas da sociedade nacional. Então,
isso que foi repensado justamente para pensar nessas políticas públicas voltadas aos indígenas de uma maneira diferenciada, não tem o mesmo entendimento diante dos diversos locais, diversos espaços dos povos indígenas em nosso país. Então, os estados, né, eles influenciam as práticas escolares no interesse da ideologia dominante, né, isso é perceptível, e claro que isso é perceptível, né, e o calendário nas escolas das aldeias não é uma questão tão simples de se pensar, porque os ritmos de vida, a cultura, né, os hábitos, né, a questão do tempo para os povos indígenas é entendido em outra maneira, em outras, né, interpretações, né, do seu cotidiano. Já o nosso calendário, o nosso tempo, a nossa maneira de temporalidade é outra totalmente diferente, muito pautada pelas relações do capital, do capitalismo, nessas relações de produção, né? Então, será se esse modelo, né, que nós temos de escola, esse modelo curricular, esse modelo que se coloca aí diante das escolas, né, nacionais, ele serve também para se entender também esse calendário curricular das escolas nacionais para entender, para entender as escolas das aldeias? Então, é uma problemática que a autora, né, a Maria Elisa, vai colocar ao longo do texto. Né? Os impasses nos discursos pedagógicos, né, ela vai dizer que a questão é que o objetivo do calendário é o controle social do Estado sobre o andamento das atividades dos professores e alunos. Então, o problema é quem deve exercer este controle, então? Se pensarmos que este deve ser uma prerrogativa da comunidade para a qual a escola está dirigida, a questão é como a comunidade irá criar um mecanismo de controle das atividades exercidas por seus professores. Então, é uma problemática que ela traz aqui em torno dessa questão do controle social, né, que há em torno dessas metodologias, desses aparatos, né, de referências da educação nacional com a educação indígena. Então, os povos indígenas, eles têm outra concepção de tempo, né? Já o Conselho Nacional de Educação, né, ele vai propor que o ensino fundamental deve ter um determinado número de dias letivos. As escolas indígenas poderiam dispor de outro tempo, que não 8 anos, para o exercício desses dias letivos, tá? Então, é necessário sim que se pense uma outra lógica, uma outra concepção, para que não se crie aqui estigmas e nem se crie aqui uma maneira de, digamos, de ofensa, né, às tradições ou às manifestações desses povos diante das suas formas de se relacionar com o seu espaço, né, o seu espaço de moradia, né, com as suas aldeias, né. Então, a escola indígena no âmbito federal, né, durante muito tempo, se passou agora para o âmbito estadual. Então, para o âmbito estadual e na questão municipal. Então, há entendimentos que colocam que essa coesão dentro dessas normativas, dessa burocracia que se forma em torno da lógica estadual e municipal em propor, né, tanto políticas públicas direcionadas à educação, tanto com relação às diretrizes, às referências para se pensar essas escolas indígenas em nosso país, né? Então, há digamos, não digo que jogada, mas essa maneira de dizer quem realmente é o protagonista para tentar realizar esse diálogo. É o âmbito federal, é o âmbito estadual, é o âmbito municipal. São questões que a própria Constituição vai delegar, né? Mas que o Estado, né, a própria federação, vai propor outras maneiras de se colocar essa educação indígena e aí colocando a responsabilidade para os estados e para os municípios, tá? Os impasses nesses discursos pedagógicos, então, longe de ser neutra, a cultura dominante na escola é caracterizada por um ordenamento e legitimação seletiva de formas privilegiadas de linguagem, de modo de raciocínio, relações sociais e experiências vividas. Claro que tem isso, porque se a gente for pensar o currículo, né, esse currículo oficial é um currículo que coloca em anulação e silenciamento outras culturas, né, as culturas indígenas, as culturas negras. Daí, portanto, a necessidade que há no nosso país ao longo do tempo, a gente já está caminhando, né, ao bom tempo, com essas quebras dessas barreiras, desses paradigmas, e que se criam outras concepções, outras referências em torno da questão de uma cultura escolar mais pautada pelas relações indígenas, pelas relações culturais negras em nosso país. Então, a proposta da educação escolar indígena tem produzido formas de conhecimento que legitimam um tipo particular de verdade. Então, isso é muito perigoso na visão da autora, porque
é uma questão que se coloca como uma burocracia que se coloca em torno dessas referências que vão tratar da produção desse conhecimento nas escolas indígenas, né? E nesta concepção de verdade que é repassada aos povos indígenas, acredita-se uma importância exagerada ao discurso do gerenciamento e administração, como fundamental para garantir uma suposta eficiência e controle das práticas educativas. Então, o Estado se preocupa muito com o gerenciamento, com a administração e deixa de lado as questões mais essenciais, que é com relação às práticas educativas, a questão do ensino mesmo em si, né? Como esse ensino acontece. Então, a linguagem da eficiência e do controle tem promovido mais obediência às normas do que análise crítica daquilo que está sendo ensinado realmente nas escolas indígenas, tá? E como o Estado Nacional deve definir a sua relação com os povos indígenas? Então, a relação do Estado com os diferentes povos indígenas estará dispersa pelas diversas instâncias governamentais voltadas para a totalidade do povo brasileiro. A questão indígena passa apenas pela questão de promoção da diversidade cultural, é apenas uma questão de inclusão social, objeto das políticas públicas de promoção das populações socialmente menos favorecidas e discriminadas historicamente, com a população afrodescendente. Então, ela faz vários questionamentos, né? Então, será se o Estado, né, ele tem que o Estado, né, com diferentes povos indígenas, estará disperso pelas diversas instâncias governamentais, né, do povo brasileiro, ou a questão indígena passa apenas pela questão da promoção da diversidade, pelo discurso da diversidade, ou pelo discurso da inclusão social? Então, qual é o lugar da interlocução dado pelo Estado aos povos indígenas situados no Brasil? Outra questão que se problematiza no texto da Maria Elisa. Então, Estado, né, com a sociedade civil organizada, tem que se pensar o papel do movimento indígena, né? O que o indígena, né, o que o indígena tem de interlocução, de apoio, né, para se manifestar diante da realidade das questões de ensino, né, das suas comunidades. Então, a prática educativa ela deve ser uma prática referenciada, uma atividade que não se define em si mesma, mas segundo a realidade e as expectativas dos grupos indígenas, né? Então, aquilo que eu já venho falando há bastante tempo aqui hoje nessa aula, né? Então, não é só criar documentos, criar referências da Escola Nacional e jogar isso para a escola do ensino indígena, ou então propor apenas modificações metodológicas, né? Propor apenas modificações ali de termos, de linguagem, mas é preciso essencialmente se criar referências, aparatos dentro desse ensino indígena, aonde se coloque os grupos não como apenas espectadores, mas como protagonistas da construção do conhecimento e daquilo que eles querem ter como conhecimento e levando também levando o interesse desses povos, né, na valorização das suas culturas e não só algo que hierarquicamente, né, é criado, é constituído e é jogado para esses povos diante de suas múltiplas realidades em nosso país. Defrontamos-nos assim com atenção decorrente de um projeto geral, único, para um conjunto das sociedades indígenas, a ideia da homogeneização, né, gente? E uma diversidade de práticas particulares entre a multiplicidade das condições locais e um projeto único referente ao conjunto das sociedades indígenas. Esta tensão se localiza num eixo temporal onde o conflito está entre a urgência da resposta ao hoje e a necessária construção do futuro. Então, a resposta não pode ser dada no espaço da metodologia e da técnica, né? Não é só a questão metodológica, não é só a questão técnica, não é só a questão de gerenciamento, de administração, mas pela capacidade do Estado de propiciar com a sua política, né, a ação política, um aparato público que incorpore as práticas e discursos construídos politicamente pelo movimento indígena e pela sociedade civil organizada. Então, é preciso se criar, abrir a arena de discussão, justamente para que esses povos, esses movimentos indígenas, tenham sim protagonismo dentro da sociedade civil para dizer realmente, de fato, o que é uma política pública voltada para o ensino das suas comunidades, das suas populações, tá? Não é só a lógica da educação nacional sobreposta, sendo colocada sobre as suas culturas. Então, instituir, né, um sistema nacional, a Maria Elisa vai propor alguns pontos
que se tornam interessantes aqui ser refletidos, que é instituir um Sistema Nacional de Educação Indígena como parte integrante do sistema de ensino da União, que permita a estruturação da educação indígena diferenciada, garantindo os recursos para sua efetivação, né? E criar uma Secretaria Nacional de Educação Indígena no Ministério da Educação para articular todos os níveis de ensino indígena e gerir a implantação do Sistema Nacional de Educação, implementar uma política de educação escolar indígena alicerçada em programas específicos direcionando o relacionamento do Estado brasileiro com os povos indígenas. E a escolarização indígena passa pelo discurso que combine análise crítica, escola indígena, esferas democráticas de uma cidade íntegra, onde os alunos, né, aprendem e refletem sobre as habilidades e conhecimentos necessários para a reprodução social de seu povo, e a definição dos professores indígenas como intelectuais críticos e pensantes na construção das relações com a sociedade nacional. Então a gente percebe que é uma questão muito complexa ter toda essa perspectiva de pensar para as políticas educacionais indígenas no nosso país. É uma questão muito complexa, mas que o Estado ele tem que saber qual é o seu lugar nessa questão e não deixar apenas em âmbito estadual ou municipal que cada um faça de seu jeito, não. Mas é necessário trazer todos os atores para a arena do debate, da discussão e assim constituir uma discussão embasada, solidamente referenciada, justamente para trazer essas questões do conhecimento, da produção de material, da formação dos professores nas aldeias, nas comunidades, e aí trazer essa discussão muito mais num caráter democrático e plural, né? E não ficar apenas na discussão de gerenciamento ou na questão administrativa, né? Mas propor realmente algo que essencialmente traga uma modificação naquilo que está sendo hoje repassado às escolas indígenas, que não está trazendo resultados efetivamente necessários para essas comunidades. Então, para isso, o Estado brasileiro ele deve se preparar para enfrentar um dos seus maiores desafios, como ela vai dizer no texto, a Maria Elisa Ladeira, que é reconhecer que na nação brasileira as unidades políticas administrativas além da União, dos estados e municípios devem ser considerados também os territórios indígenas. Então, o Estado precisa se preparar para fazer essa discussão e entender que realmente o nosso país é um território indígena, né? Então, existem esses povos estão aí e querem protagonismo. Agora mesmo nós estamos assistindo, né, a questão do movimento, do levante dos povos indígenas em torno dessa questão do marco temporal, né, que é uma grave violação, né, uma grave violação aos seus direitos, né, o direito da terra, né, do seu direito a ter a sua terra, de ter as suas comunidades tituladas e reconhecidas, né, pelos órgãos do Estado brasileiro, e que uma artimanha feita pelo capital quer tirar, né, a legitimidade dessas terras. E aí é uma discussão que está sendo pautada no Supremo e que trazendo aqui para a nossa sala, para nossa aula, né, se coloca muito pauta isso, porque não tem como separar a disputa, né, a questão da valorização e da consolidação das terras dos povos indígenas, dos territórios dos povos indígenas, também perpassa aí a questão educacional em nosso país. Trago uma questão aqui que é muito interessante, porque esse texto ele faz um diálogo também com aquele outro texto com aquele outro texto da Face do Extermínio do João Paulo Peixoto Costa, né, a Face do Extermínio, porque se a gente não pensar em uma questão referenciada, né, uma prática referenciada da produção do material didático, a gente também vai ter escolas indígenas que vão trazer material didático, trazendo outras realidades, outras concepções, outras discussões que não vão trazer proveito para essas comunidades. Isso é possível de acontecer. Tá? Então é necessário fazer essa análise crítica dessa produção historiográfica, como o João Paulo Peixoto fez aqui no seu trabalho, né? Mas também é necessário pensar também nos desafios da política para a educação escolar indigenista, as políticas públicas da educação indígena no nosso país, como aponta aqui a Maria Elisa Ladeira. Então eu trouxe uma questão que ela se conecta também com aquelas outras questões da aula passada, que é justamente pensar o seguinte: quais os desafios para a educação indígena mediante as contradições da educação nacional e a concepção de tempo para os diferentes povos tradicionais. Então, como pensar isso, essas contradições da educação nacional e a concepção de tempo para os diferentes povos tradicionais? Então, essa é a questão que eu coloco em pauta diante da análise, da reflexão e do debate que eu realizo aqui junto com vocês do texto da Maria Elisa Ladeira, tá? Então é isso, pessoal. Essa atividade
ela é apenas uma questão, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!